Agora a gente dá início ao nosso bate-papo sobre primeiros socorros com muita ilustração, muita informação, dicas preciosas. Esse é o tipo de pauta que a gente tem que ter sempre, porque como são situações que estão no nosso dia a dia, mas são difíceis da gente lembrar, curioso isso, né? Quando acontece o problema, tem algumas informações que são mais difíceis por conta do estresse, do pavor ali, aquele momento, né, eufórico. Às vezes é difícil de acessar essas informações, né? Então elas têm que estar sempre frescas na nossa mente, né? É verdade, Denise. Nós temos muitos casos nessa época do ano, problemas sérios que acontecem, muita gente na cozinha, muita gente dentro de casa. Fez um maior friaca esses dias aqui em São Paulo e a gente sabe que em parte do Brasil também, e a gente sabe que as pessoas vão querer se aquecer. O que eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte: a gente tem aqui essa casinha, que é uma casa exatamente protótipo, para que a gente possa demonstrar melhor e as pessoas perceberem que às vezes tem alguma coisa errada. Imaginem que se você for aquecer dentro de casa, utilizando o fogo. Quando você tem aqui o fogo, eu vou até deixar aqui já pronto, para que a gente possa usar essa vela. Quando você aquece utilizando fogo dentro de casa, você tem o risco, a não ser, por exemplo, que você tenha uma lareira. Se você tiver uma lareira, o fogo ele vai sair pela parte superior da residência e vai embora. Mas a lareira foi feita para isso. Agora, muitas pessoas perdem a vida. Nós já tivemos casos gravíssimos onde, por causa do frio, a pessoa vai utilizar o fogo para estar dentro de casa através de uma churrasqueira, através de um acendedor de gás. Eu não sei se você já viu aqueles que tem em Campos do Jordão, por exemplo, nas cidades montanhosas, onde você tem é uma estrutura de botijão de gás, ele aquece, mas é um aquecedor para ambientes externos. E às vezes as pessoas colocam dentro de casa. Qual o risco? O risco é que você tem o fogo consumindo oxigênio nesse momento. E, lógico, quando ele consome o oxigênio, eu tenho, às vezes, a formação de determinado tipo de gás. E aí eu vou fazer essa aplicação somente para que a gente possa demonstrar que a fumaça fica dentro do ambiente. E se você estiver no mesmo ambiente com a fumaça, ela vai produzir dentro da sua casa queimar, consumir o oxigênio que você precisa para dormir, por exemplo, e ele vai principalmente provocar ali dentro a quantidade de monóxido de carbono, que é um gás extremamente grave. Então eu não posso de forma alguma permanecer dentro do mesmo ambiente quando eu tenho o gás monóxido de carbono, que ele vai se ligar rapidamente à hemoglobina e me deixar numa situação muito complicada, onde eu posso morrer ali sem a presença de oxigênio, me intoxicar com monóxido de carbono. E o que acontece é o seguinte, aquela experiência que todo mundo sabe. A partir do momento que você tem uma restrição de oxigênio, você vai ter nesse momento todo o consumo lá dentro. E se você estiver nesse mesmo ambiente, por exemplo, dentro de casa, com um aquecedor a gás ou com uma churrasqueira, nesse momento que a chama se apaga, você também pode perder a vida por não ter oxigênio e você se intoxicar. Então, a vela consome o oxigênio. Isso. Provoca também o monóxido. O monóxido de carbono, que são duas coisas. Uma é o consumo de oxigênio quando você tem a restrição. Por exemplo, você vai num lugar com janelas todas fechadas, com portas fechadas e você liga, acende, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de colocar latinha com álcool no banheiro para aquecer o banheiro. Você está dando risada. Tá brincando. Não, a gente já viu isso, já né? vi. Não, eu nunca fiz. Bom. Não. Tô brincando. Mas a gente já viu isso com certeza, né? Então, latinha com álcool dentro do banheiro, às vezes ligam o forno a gás ou as bocas do fogão. O que acontece com isso? É o mesmo sistema. Você vai consumir o oxigênio que você precisa para permanecer lá dentro, mesmo que ele vai aquecer de um determinado ponto, mas você precisa para o seu metabolismo. E o pior, quando você tem uma queima, há a produção de monóxido de carbono e ele se liga mais rápido ao sangue que o próprio oxigênio. Então, a gente tem que ficar muito atento. Major, você falou dos aquecedores, né? Que a gente tem em muitos restaurantes, usou como exemplo a cidade de Campos do Jordão, enfim, outras.
que tem aquecedores que são específicos para o ambiente externo. As instalações hoje aqui dos aquecedores centrais mesmo, vou pensar nos apartamentos aí, que é sempre uma preocupação, né? Porque não basta você fazer tudo certo, seu vizinho tem que fazer também. Senão explode não só a unidade dele, mas a tua também, né? Lógico. As instalações hoje, feitas com aquele aquecedor central, Isso. né? E tá tudo certo. Está Isso tudo não é um certo. problema. Isso não é um problema. O único problema que eu vejo é que você não pode, de forma alguma, quando você tem na própria lavanderia de casa, normalmente que isso é instalado, você não pode fechar a janela. Você não pode não permitir a entrada de oxigênio. Porque tem muita gente que fala assim, eu não gostei dessa veneziana, vai lá e fecha a veneziana. E tem um propósito para ela ser, para respirar, para ventilar, né? Normalmente existe essa veneziana ou até tela, exatamente para que tenha uma ventilação permanente do local. O que não pode acontecer, você fala assim, eu não gostei, está muito frio, eu vou lá e fecho. Então, mesmo o aquecedor que foi feito para isso, ele tem um sistema. Se você tem na sua casa, no seu apartamento, vai dar uma olhada se você não tem perto de uma chaminé, porque quando ele queima, ele também produz o monóxido de carbono para aquecer a água, o cano. Só que ele sai por uma chaminé e ele é jogado para fora do ambiente. Tá. Aí você vai dar uma olhadinha para ver se não tem sinais de chamuscamento, que são aquelas manchas pretas que podem ficar na chaminé do aquecedor. Não pode Alguma ter. coisa está errada. Tá. Tem fuga, e se tiver fuga, de repente a janela do banheiro está próxima. Uma pessoa pode morrer asfixiada ou intoxicada dentro do banheiro. Então tem que sempre fazer manutenção, chamar um especialista para ver se está tudo certo ou não, porque como são equipamentos também caros, não é uma coisa que a gente costuma trocar de tempos em tempos, né? Eu fiz isso na casa da minha mãe. Outro dia eu passei lá, eu vi que tinha uma mancha na estrutura, a gente chamou, deu R$180 para fazer a troca. Então, acho que vale a pena para que você não coloque em risco, porque é um gás silencioso e mortal. Lembram dos brasileiros que morreram no Chile por causa de um aquecimento dentro de casa? Aconteceu a mesma coisa, uma fuga do monóxido de carbono dentro do ambiente onde você dorme, a pessoa não percebe. Então, se você chegar num local e ficar imediatamente com uma dor de cabeça repentina, com a visão de forma que você não consegue focar e você ficar tonto, ficar com ânsia de vômito, saia do local enquanto é tempo, porque senão você pode se intoxicar e perder a vida. O que mais você trouxe pra gente? Aí aqui, aproveitando que você falou do aquecimento, todo mundo que tiver botijão de gás, posso deixar aqui paradinho? Todo mundo que tiver botijão de gás, só onde eu posso colocar, tá bom aqui? Aqui, tá bom? Aqui? Isso. Ótimo. Todo mundo que tiver botijão de gás, eu preciso que você dê uma olhada nesses equipamentos. Ele tem prazo de validade. Olha aqui, 2027. Esse regulador de pressão, ele tem uma mola aqui dentro. Quando ele é conectado no botijão, ele vai funcionar durante determinado tempo. Depois de algum certo tempo, ele perde a capacidade dessa mola regular a pressão que vai aqui para a mangueira. Tá, deixa eu ver, fácil Olha aqui, de enxergar. Bem aqui embaixo, Fácil. Março de 2027. Perfeito. E a mangueira também, validade 2026. Então, são duas estruturas diferentes. Elas são diferentes. Você conecta esse daqui exatamente por essa... Pode trocar só a mangueira. Só a mangueira ou o regulador. Você conecta esse equipamento com uma abraçadeira, que é para fazer uma vedação completa e não permitir que o gás vaze por essas estruturas. Normalmente, essa outra parte você liga no fogão. Quando você liga no fogão, você encaixa isso no fogão e depois você encaixa com uma outra abraçadeira. Muito bem. Como que eu posso fazer para perceber se eu tenho ou não vazamento? Você pega uma esponjinha, você faz uma espuma com a esponjinha, coloca essa espuma bem nas conexões e, lógico, quando ele estiver conectado no botijão. E você verifica se ali há algum vazamento. Se tiver algum vazamento, vão formar bolhas. E aí você desatarracha e faz a operação novamente. Caso contrário, você troque todo esse conjunto, que também custa em média R$25, R$30, e você vai ter pelo menos em casa a segurança
e a certeza de que nada vai acontecer quando você usar o seu botijão de gás. É bom. Lição número 1, já todo mundo vai lá na estrutura do botijão de gás, ver se a mangueira e a válvula estão válidos, né? Você já trocou o botijão de gás? Não. Não? Eu vou segurar aqui, ó. Para você trocar o botijão de gás, é simples, ó. Quando você tem a conexão, você vem somente com as mãos, você rosqueia. A partir do momento que você rosquear, você vai perceber aqui uma pressãozinha, não requer prática e nem habilidade. A única coisa só, que quando você fez isso, você pega a esponjinha e verifica, principalmente nas conexões, para ver se há o vazamento de gás. Se você tiver formação de bolhas, por exemplo, bem aqui na base, onde você tenha a conexão, não sei se consegue pegar, tá vendo? Aqui não tem nenhuma formação de bolha. Ótimo. Se tivesse alguma formação de bolha, você ia perceber e você ia sentir o cheiro. Denise, pelo amor de Deus, se você sentir o cheiro de gás, é aquele cheiro característico que a gente percebe dentro já de casa, quando a gente vai aquecer Esse alguma cheiro, aliás, coisa. é proposital, né? É um cheiro proposital, porque o propano-butano, eu queria que você segurasse aqui. Calma. Vamos explicar para o pessoal o que vai acontecer. Vamos lá. Nós temos aqui um simulador também, que é um simulador onde, se tiver o vazamento de gás, tem como se fosse um curto-circuito ali. Como se fosse ali uma centelha, onde, quando você faz o acionamento do interruptor de tomada, ele causa uma faísca. É uma faísca muito rápida, mas se ele tiver uma mistura ideal com gás, pode explodir. E nós vamos tentar fazer isso agora. Tá bom. Vamos? Vamos. Quando tiver, se você entrar em casa, perceber, a gente até deixou a casa, que tem um cheiro de gás, você volta, abre portas e janelas, deixe o local ventilado, para que você não tenha a possibilidade de Já me ajuda, qualquer né? equipamento entrar em funcionamento automático, como a geladeira. Não tinha Ela nem pensado. pode funcionar de forma automática Tá. e causar, por exemplo, a explosão. Então, se você perceber e tirar todo mundo lá de dentro, não esquece de tirar os animais, porque às vezes cachorrinho, gato, eu como bombeiro eu já entrei em incêndios e peguei gatinho dentro do armário, escondido embaixo da cama, porque eles ficam ali no perigo, às vezes eles não conseguem sair, ficam perdidos e a gente tem que tomar essa determinada situação. Então é o seguinte, se tiver o vazamento, nós vamos simular o vazamento. Na hora que eu falar já, você acende a luz. Tá. Atenção. 1, 2, 3. Somente 3 segundos. Na hora que eu falar já, você aperta. Vai. Que perigo. Olha só. 3 segundos de gás. 2 segundinhos aí, 3 segundinhos de gás. E a gente teve dentro da casa... Põe a mão aqui. Olha como fica quente. Não, ali já deu uma Ali quentura, né? Já fica quente. Olha aqui, se eu tivesse uma janela, portas abertas, janelas que abriram durante a explosão. Isso é um sinal que, se acontecer na tua casa, a janela vai ser explodida e ela vai ser lançada por causa do deslocamento da massa de ar. Então tem que tomar muita atenção, porque podem acontecer nesses casos queimaduras. Perfeito. E em casa, né? Então, essa situação aí bem específica, mas aqui você tem uma panela de pressão, o terror das mulheres solteiras, e aí quando a gente casa, a gente não consegue viver sem panela de pressão. Você usa muito a panela de pressão? Uso. Então, eu também uso em casa. Agora, quando você for usar a panela de pressão, a primeira coisa, você tem que ter a atenção com um materialzinho muito simples, que é a borrachinha. Tá. Essa borrachinha aqui, ela vende, normalmente ela é um tamanho meio que padrão na feira. Você pode comprar? Pode comprar na feira. O que não pode acontecer é você perceber, antes de usar a panela, que ela está rachada. E as pessoas não precisam guardar ela desse jeito. Guarda fora da conexão da tampa, para ela não ficar laceada. Ela vai durar mais. Então é o seguinte, quando você vai colocar de volta, aí as pessoas, ó, dá para ver que ela tem um lado chato e um lado que é curvo. Tá. O que você deve fazer nesse momento? Ó, é simples. Você vai colocar o lado chato para cima, não o lado curvo, porque ela encaixa com o lado curvo, mas precisa ser com o lado chato conectado para cima, para que você coloque a panela desse jeito, fixe a tampa. Antes de você tirar
começar a fazer o cozimento, tire a tampa da panela. Meu Deus, já faço tudo errado. Dá uma olhadinha, ó. Se tiver algum resto de alimento, pega um palitinho, vai lá dentro, ó. Dá uma limpadinha em cada buraquinho, porque o que não pode acontecer, coloca, por exemplo, a tampa contra a luz, você vê lá o furinho, certo? Ótimo. Tá. E o que não pode acontecer é que você não veja a luz e que a panela esteja com a condição de algum entupimento. Quando você for preparar, você enche a panela até no máximo a metade com água. Coloca a tampa, depois ali que ela está já quase fervendo, ou se não, você deixa ela de uma maneira no fogo já pronta, não tem problema. Fixa e aí você deixa ela cozinhar. Sabe a sacada do gás para você economizar gás? Não. A partir do momento que você liga o gás do fogão com o fogo alto, ele vai aquecer rapidamente a panela. Ele vai começar a ter a pressão. Vai ficar fazendo barulhinho, né? Pss, 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 rodando. O que você faz nesse momento? Você abaixa o fogo, porque você vai economizar gás. A panela, ela é um utensílio muito importante para você economizar gás, inclusive, porque ela vai cozinhar mais rápido e ela vai, inclusive, quando ela tem a pressão, você não precisa manter a temperatura tão alta, porque a pressão vai ser a mesma. Então, você abaixa a temperatura e você mantém ali. Quando você deixa no fogo baixo, ela vai cozinhar do mesmo jeito. Adorei. Sabia dessa? Não sabia, vou fazer já. Pode acelerar a saída da pressão? Pois é. Muitas pessoas, eu já atendi muitas ocorrências, né? Ocorrências que são difíceis de atendimento, porque as pessoas chegam lá, na hora que desliga o fogo, a panela está quente, ele vai e coloca embaixo da pia, com água. Quando ela coloca com água, ela está extremamente quente, dilatada, ela toma um choque térmico. Se essa panela já for um pouco mais velha ou se ela caiu, pode acontecer de uma microfissura causar uma explosão. Então, nesse caso, não faça isso, desligue, deixe o fogão, não coloque aqui também uma colher, garfo, uma colher, para que você possa acelerar. Por quê? Quando acontece isso, Denise, acontecem as queimaduras. E as queimaduras aqui, ó, elas são fáceis de acontecer, muito rápidas. Então, a gente vai ter ali a chance de poder ajudar somente com situações desse tipo. Tá, já para intervalo. No próximo bloco, falou da chance da gente se queimar aqui também, né? O que faz quando acontecem as queimaduras em casa? A famosa pasta de dente, pode ou não pode? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, ainda nesse bloco falando sobre os primeiros socorros, dando sequência, tanta ilustração sensacional. Nosso convidado é o Major Palumbo, bombeiro e vereador da cidade de São Paulo, esclarecendo as nossas dúvidas, dando dicas para quem está em casa, já vai ficar de olho ali na panela de pressão, na questão do gás na mangueirinha também. Do gás, né? No Coisas registro, simples, regulador. né? Coisas que cheiro de gás, Denise. E isso é curioso, às vezes a pessoa ignora até um pouquinho, mas é pouquinho o cheiro de gás. Ou fecha o registro porque está vazando e aí só liga na hora de cozinhar. Isso. É um grande risco. Um perigo, né? Então precisa manter tudo em ordem e isso é fundamental que seja feito. Porque você viu quanto que de gás vazou? 3 segundos de gás Foram vazando, você suficientes. causa uma explosão fazendo um acionamento, por exemplo, do interruptor da tomada. Então, qualquer equipamento elétrico, fumar, então nem se fala. Então, são problemáticas essas situações. Verdade. Agora, uma coisa que a gente faz bastante em casa é se queimar. As Pois é. queimaduras na cozinha, aquele, né... Panela. A panela, o bafo, então, Panela essa panela com de óleo, pressão, mas podia ser panela de- qualquer Exato. outra, né? Panela de pressão é uma delas quando você tenta acelerar o processo com um garfo. A pressão sai muito quente aqui, com o vapor da água muito quente, e ele vai ter uma expansão do volume. Então, é muito comum queimaduras nas mãos. Queimaduras nas mãos na panela, queimaduras nas mãos quando você vai fritar alguma coisa. De repente, você joga uma batata com aquele óleo quente. Sobe aquela grande chama, a pessoa fica desesperada, pega a panela e coloca embaixo da torneira. Pronto. Ela vai ter uma queimadura que coloque ela em risco. Pode até morrer,
por causa da grande chama que é formada. Então, se acontecer de Vou você... só pegar esse Vamos lá, detergente, o detergente, pôr posicionar ele para cá. Isso. Se você acontecer de se queimar, imediatamente, em casa, você pode, lógico, para todas as emergências, a gente pode chamar o corpo de bombeiros. Claro. Eu até falei para você, eu estava aqui mostrando. Tem um aplicativo. O corpo de bombeiros, Isso ó, é fundamental tem um aplicativo. Um aplicativo que você já se cadastra, que você já coloca ali os seus dados e, principalmente, ele tem algumas ocorrências que são mandatórias. São ocorrências que as pessoas, ó, deixa eu virar para cá, certinho, ó. Que as pessoas, quando elas vão se acionar, então vamos fazer de conta que tem aqui, ó, algum caso de incêndios, ó, vítimas de incêndio. Pronto. Ele me dá aqui uma opção de como eu faço, por exemplo, a localização. Ele já chega aqui, ele me dá a localização. Essa tela vai diretamente lá para o centro de operações, que é aqui pertinho. E já são geradas as emergências, Denise. Eu vou dar a minha experiência aqui, que eu acabei de baixar, então, o aplicativo. Aí você coloca o seu CPF, aí ele vai mandar uma confirmação, você coloca o seu e-mail e, ó, a dica é que você já faça esse cadastro, porque na emergência a gente esquece até números que estão sempre na nossa cabeça, como o nosso CPF, nosso endereço eletrônico, né? Então já faça esse cadastro, tenha isso sempre atualizado. Eu gostei que tem a coisa da localização, Isso. porque uma das coisas que a gente tem que saber na hora de ligar para pedir ajuda é onde a gente está. Às vezes, é a primeira vez que você está naquele lugar, você não sabe dar uma referência. Então, ter esse aplicativo onde ele já te localiza é sensacional. Gostei disso. Acho que todo mundo tem que ter atualizado esse aplicativo no celular. Eu também acho. E mesmo porque ele funciona, e funciona muito bem. Ele já entra diretamente lá na tela. O próprio operador já olha, opa, peraí, o que está acontecendo? E você abrindo aqui, a todo momento ele fala, confirmar ocorrência, confirmar ocorrência, Se você não confirma a localização, ele vai lá e cancela. A ocorrência está cancelada. Mas, enfim, a gente está falando da queimadura, Denise. Imagina que você se queima. Tá. Normalmente as pessoas querem passar alguma coisa. Ah, vou passar pasta de dente, vou passar clara de ovo. Ei, você rompeu café, borra de café. E aí você tem lá, caso você se queime, o órgão pele, o maior órgão que a gente tem no corpo humano, ele tem a sua função no controle da entrada de micro-organismos, na regulação da temperatura, dependendo da área que você tiver atingida. Então, se eu queimar minha mão, eu não posso passar nada. Tá. Por quê? Se você passar lá depois no hospital, as enfermeiras, elas vão ter que raspar. Imagina você passa a pasta de dente e aí ela tem que raspar um local que está já dolorido. O que você faz? Se tiver um pano, ó, pano, água, e ali você faz assim, ó, coloca em cima da queimadura, coloca em cima para que você tenha ali o local já com ataduras umedecidas ou um pano de prato umedecido, sempre bem umedecido. E se você tiver um outro pano ou se você tiver uma atadura, você vem e somente ampara, faz não precisa apertar. Você só vai colocar de uma forma onde você possa proteger o local da lesão para que você possa chegar e ir direto ao hospital. Perfeito. Então, ó, normalmente, ó, olha como é simples. Pode deixar aqui, ó. Aí eu preciso elevar e eu coloco ela aqui, onde eu tenho a possibilidade de permanecer desse jeito, para que eu vá para o hospital. Legal. Mas eu tenho que deixar ele assim para que eu não coloque em risco. Tanto, já vou tirar, tanto por causa dos micro-organismos, tanto às vezes, né, pela dor que a pessoa tem. Então, quando você coloca a mão da pessoa embaixo d'água e depois você coloca algumas ataduras, você tem ali a possibilidade de poder ajudar a pessoa a diminuir a dor. Agora, imediatamente, quem usa anel, você tem aí? Olha lá. Tenho sim. Alguns anéis, alguns objetos como piercings em outras partes do corpo, caso você queime, você já precisa tirar imediatamente. Porque vai inchar, né? Vai inchar. E se inchar, você não consegue tirar depois. Não, e sabe aquele anel que você quer fazer caber? Ele não serve mais. Você quer fazer caber no fim do dia. Então... É uma emergência, só chamar Alguém já passou, por exemplo, um aperto para tirar um anel quando fica... Às vezes tem um dia que você está mais inchado, aí a pessoa, eu não consigo tirar. Bom, para que a gente não coloque em risco uma serra, a gente tem uma técnicazinha, ó. Eu posso pegar
um fio dental, que eu peguei agora, tirei da caixinha. Eu passo esse fio dental por dentro do anel. Todo mundo tem em casa, pelo amor de Deus, fio olha dental aqui, tem ó, que ter, hein? só uma partezinha aqui, ó, para fora. Eu seguro essa partezinha, eu venho enrolando perto do anel. Toda a pressão que eu faço com o fio dental ou o fio, outro dia eu consegui fazer com 3 fios de cabelo numa palestra que eu estava dando. O seu cabelão, com certeza se você daria. puxar, você consegue tirar. Quando você faz essa pressão, ó, olha só, o fio dental. Então, você pressionou. E aí, a partir do momento que eu venho com a outra parte, Ai, adorei. eu consigo soltar o anel para que eu possa retirar o anel sem causar... Peraí, deixa eu isso aqui tem um brilhante. Aqui, ó. Sem causar nenhum problema no dedo da pessoa. Muito então, legal. eu vou fazendo, eu vou retirando esse anel com o intuito de ele não ficar preso e com o intuito dele Legal, soltou. soltar. Ó, acabou. Ele solta imediatamente. E você, quando se queima, por favor, põe aqui de volta. Meu brilhante. Seu brilhante. Então, quando você se queima, o ideal é que você retire rapidamente. Não Ótimo. fique esperando. Ótimo. Porque senão, quanto mais tempo passar, mais inchado. E a problemática de depois você ter até a chance dele ficar tão inchado que não vai oxigenar com o sangue, podendo até perder parte ou o dedo. Aí você chega no hospital, tem tanta coisa para ver, né? Se você já tiver tirado antes, você fica só no foco ali com o problema Pulseiras, principal. anéis, brincos, piercings. Tira então, tudo. tira. Bom, Ótimo. e lógico, muitas vezes, se você olhar, né, você falou, eu sigo o Major Palumbo. Toda vez que a gente tem qualquer ocorrência com um bebê, a gente pede e a gente vê que um policial ou um bombeiro fez um excelente salvamento. O que a gente... Eu vou lá e publico. Quando a gente publica, eu tenho a chance ali, por exemplo, de ter pessoas que olham e falam, nossa, eu não sabia. Por quê? Qual que é o grande problema? Quando você... Eu já dei muita mamadeira para as minhas 2 filhas. Então, sempre ficava de olho. Porque não só minha mulher também, ela trabalhava na época, enfim, para retirar o leite. Dá para a gente ter lá, por exemplo, muitas ações legais, né, dos bancos de leite na cidade de São Paulo, que são locais especiais, com pessoas muito especiais também, que se você não tem, você tem como se recorrer aos bancos de leite. Uhum. Agora, se caso um bebezinho que esteja mamando, os primeiros erros, e eu já atendi uma ocorrência muito triste, foi uma das mais tristes da minha vida. Quando eu cheguei, a mãe estava dando o peito para a criança, só que ela, infelizmente, ela estava deitada na cama. Ela adormeceu. Quando ela adormeceu, aí durante a noite, ela se mexeu, o bebê ficou por baixo dela, acabou sendo sufocado pela própria mãe. É difícil? Lógico que é. A gente tem que ter a ideia de que quando você for dar o mamar, ou os pais que vão chegar junto, que nem o Major Palumbo chegou com as filhinhas dele, colocar e sempre deixá-la a 45 graus. Perfeito. Fazendo com que eu tenha o leite caindo diretamente para o estômago do bebê. Uhum. Quando você faz isso deitado, você tem alguns problemas. E aí, como que eu faço, por exemplo, para deixar o bebê dormindo? Deita ele de barriguinha para cima, com o travesseiro levemente inclinado e com a cabecinha virada para o lado. E deixa ele dormir. Que tem gente que gosta de colocar o bebê de bruços, enfim, outras ações. Porque quando ele mama, ele está com o estômago cheio. Uhum. E se ele não tiver ali o estômago, que às vezes ele puxa um pouco de ar, ele vai arrotar. E qual o grande problema? Dele arrotar e ele estiver deitado com a barriguinha para cima, o que acontece com o leite? Vai voltar, né? Vai voltar. E aí ele pode se afogar no próprio leite. Tá. Essa que é a grande sacada. Então, se você estiver dando um mamar com a mamadeira ou no peito, no caso da mãe, você, se ele engasgar, ele vai, por exemplo, ter um barulhinho. Vai fazer um barulhinho lá. Por exemplo, de engasgar. Né? O que você faz? Para, tira, pega um paninho, limpa a boquinha do bebê. Imediatamente, a gente já tem um reflexo de querer levantar o bebê. Não faz isso. Se ele estiver lá, dedinho em V, abre a boca do bebê. No seu braço forte,
vira ele de ladinho, limpa o excesso. Normalmente o bebê, só de fazer isso aqui, Já ele resolve. volta. Tá. Muito bem, não voltou. Você vai ter que fazer uma manobra. Você vê que não dá tempo de você chamar o socorro. Não dá. Se você tiver alguém em casa, você liga, socorro, o bebê engasgou. Agora, se você estiver sozinha, faça a manobra. Exatamente porque quando você for fazer a manobra, o bebê ainda tem chance e precisa ser rápido, para que ele não tenha ali a perda, né, da função neurológica. Então, se ele tiver, nesse caso, deixei as vias aéreas, abaixo a cabeça do bebê, prendo o pezinho dele aqui, ó. Posso colocar em cima da cadeira, se eu estiver sentada, posso. A cabeça ficou um pouquinho mais para baixo. A cabeça mais baixa do que o corpo. Tá. Sempre prendendo o bebezinho com a chance que ele tem ali sempre de escorregar. Se você estiver sentada, continua sentado. Se você estiver numa mesinha, vai em cima da mesinha. A criança é um pouquinho mais pesada, apoia na perna. Apoia na perna. O que não pode fazer é o seguinte, é deixar a criança, né, com a cabeça mais alta do que o corpo, Tá. a cabeça mais baixa do que o corpo. Se for só o leite, ele vai escorrer pelas vias aéreas e a criança começa a chorar. Não chorou? Eu vou lá com a minha outra mão, dou 5 tapinhas nas costas. 1, 2, tá vendo que não é tapinha pequenininho, não é assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais para frente, assim, também você Bato escorrega assim, um ó, pouquinho para frente. bem aqui atrás, Tá. entre as escápulas, que são os ossos aqui que a gente tem no ombro, e eu vou em direção à cabeça, fazendo uma pressão no bebê, no pulmãozinho do bebê. Quando eu faço isso, 1, 2, 3, 4, 5. Resolveu. Opa, se ele chorar, você acolhe. Agora, se ele não chorar, tem mais uma manobra que você possa fazer. Na última, você segura a cabeça do bebê, passa para outro braço. Eu já fiz essa manobra, ela é bem difícil. Se possível, puxa a roupinha do bebê no alinhamento dos mamilos no centro do peito, pega o dedinho do Homem-Aranha, ó. Legal. Né? Você coloca os dedos aqui, anelar e médio, bem no centro do peito e eu faço 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. De maneira a que eu possa expulsar o objeto, tá? Quando eu faço isso de forma contínua, o bebê tem que chorar. 5, viro, o bebê tem que chorar. Já fiz isso por 2 minutos, o bebê não chorou. Eu coloco o bebezinho em cima da cômoda, deixo ele viradinho com a barriguinha para cima, alinhamento dos mamilos no centro do peito, continuo fazendo a massagem cardíaca e espero que o socorro possa chegar. Se você não chamou, aplicativo 193, 192, alô, socorro, estou aqui no estúdio da HIT e eu tenho uma criança engasgada. Pronto. Tem um ponto de referência, aquelas coisas todas. E você continua fazendo a massagem cardíaca para que até a chegada do socorro, o bebezinho, se for por engasgamento, dificilmente ele vai continuar nessa situação. Numa situação como essa, aqui, né, tô pensando, a gente tem que estar preparada para viver essas situações, né? Tem que estar preparada. Essa altura você já gritou, já chamou uma vizinha tua enquanto você está fazendo tudo isso, já pediu para ela chamar o bombeiro, já falou que é criança engasgada, né? Então, conte com a ajuda também aí da comunidade, das pessoas que estão ao redor, para que você possa receber esse auxílio aí profissional o mais rápido possível. Pode ser que não seja necessário, Deus queira que não seja, né? Mas a equipe do Corpo de Bombeiros também está pronta para dar esse auxílio, ou à distância ou à enviando distância, a viatura, exatamente. né? Se você já ligar imediatamente, você tem como ter todo esse acesso através do atendente. Claro. Isso não é um problema. Pelo contrário, se você está nervosa, exatamente tem que fazer. Agora, você tem que fazer a manobra, porque se você não fizer a manobra, a chance do bebê depois ela fica muito mais reduzida. E as pessoas eu vejo saindo correndo, vai correndo para o posto. Se demora 10 minutos para chegar no hospital, o bebezinho já vai ficar numa situação difícil. Você precisa fazer essas manobras. E essa informação, essas manobras para toda fase da vida, né? A gente está falando aqui do bebezinho, mas aos 6 meses, quando a introdução alimentar vai começar, outra situação que pode acontecer, né? Nunca tinha engasgado com líquidos, mas agora pode engasgar com sólidos. Então, e o engasgamento por sólido? E aí? Imagina, seu filhinho tem 3 anos. 3, acabou de 3 fazer. anos. Então, normalmente, um filhinho de 3 anos desse tamanho, se ele engasga, mão no pescoço, fica vermelho. Quando você olha para ele, ele está tentando tossir ou falar com você e você tem que incentivar. Tosse forte, porque as pessoas têm uma etiqueta social. Ela não quer tossir, né? A Ana Maria Braga, ao vivo, outro dia, quase, ela se engasgou. Ela podia ter morrido,
Porque a gente tinha que ter alguém ali falando para ela, vai, tosse. Né? Mas tosse como? Não vai adiantar. Tosse forte. Tem que tossir forte. E é a mesma coisa com a criança. A criança pequenininha, fala para ela, tosse, tosse. Uma criança pequena, você, posso vir para cá em algum lugar? Onde é melhor? Aqui, ó, consigo? Sim. Ajoelho. Quando eu ajoelho, eu tenho ali a chance, ó, pronto, ajoelho. Aí, a partir do momento que eu ajoelhei, eu fiquei do lado da criancinha, apoio uma mão, pego minha mão forte numa criancinha de 3 anos, coloco entre aqui o final da costela e o umbigo. Quando eu faço essa pressão para dentro e para cima, eu aperto o músculo diafragma, forçando o ar residual do pulmão para expulsar o objeto. Caso tenha uma pessoa adulta, você faz a mesma coisa, só que você utiliza as 2 mãos, o abraço da vida da manobra de Heimlich. Eu viro, acho aqui o ponto ideal entre o umbigo e o final da costela, coloco minha mão forte, escondo o dedão, coloco minha mão forte, abraço do outro lado e faço uma pressão para que eu empurre para dentro e para cima e a pessoa possa expulsar esse objeto. E se não der certo? Se não der certo, eu sei que é complicado, mas a pessoa desmaia, você chega do lado dela, ei, fala comigo, olha para o peito. Se não tiver nenhuma expansão do ar, não mexe o braço, não emite nenhum som, eu vou lá, estico minha mão, vamos fazer de conta que a gente está no chão, de joelhos, estico minha mão forte e começo a fazer compressões torácicas de ordem rápida e forte no centro do peito e logo, esperando o socorro chegar. Porque é o único jeito de você manter essa pessoa, essa criança, no seu metabolismo e ter a chance de dar sobrevida para ela. Você sabe que você vai ter que voltar, né, Major? Você vai ter que voltar para outras conversas, para a gente dar sempre esse alerta para quem está em casa. Tem muita coisa, a gente podia passar uma tarde inteira aqui mesmo só falando sobre isso, né? Eu vou deixar o contato, o doutor falou, eu contei a ele que eu sigo nas redes sociais, então vai lá no Instagram, @majorpalumbo, @majorpalumbo. Tem vários vídeos que eu tenho certeza que vão chamar a sua atenção de coisas que acontecem no nosso dia a dia, ou você já ouviu falar, situações que vão aí, esses dias eu vi a menininha, o vidro do carro subindo. O vidro do carro assim, subindo, né? você viu, então, né? Situações que acontecem. A mãe não viu, a mãe já, né, foi dar continuidade ali naquilo que ela estava fazendo antes de pegar a criança. E são situações que acontecem no dia a dia, né? Então, exigem a nossa maior atenção, estar por dentro, olhar, assistir a esses vídeos e ter a orientação do profissional, fazem com que a gente sempre esteja em alerta. Tem também o WhatsApp, que é 11 91661 1193. Então, 11 91661 1193. Obrigada, Major. Volte sempre. Foi um prazer, viu? Denise. Um abraço para vocês. Quem tiver dúvida, manda para a gente para depois a gente responder. Venha sempre. No próximo bloco, a gente fala sobre transplante capilar. Estou te esperando. Até já.